pessoal gostava de mim, só que eu tava sempre vacilando, eu sempre fazia algo que eu achava que eu tava certo, mas eu só tava errado mesmo. Esses dias uma amiga minha perguntou, você pensou em desistir em algum momento? Eu falei assim, mas nunca, ralei demais pra estar aqui. Se eu tiver que, cara, andar de joelho em um campo de futebol americano 85 vezes, velho, eu vou ter que fazer isso. Mas uma coisa que eu consigo fazer na diversidade aqui é estudar, velho. Quanto mais difícil tiver pra galera estudar, mais eu me sobressaio. Se tiver todo mundo com tempo livre, aí eu me ferrei. Nessa balança entre romantizar e vulgarizar, a medicina tá muito mais pra vulgarizar, então você tem que estimular mais a romantização, acreditar, porque não vai acabar a medicina, é impossível. Cara, todo mundo paga, ou já pagou, tá pagando ou vai pagar. Exato. Tudo. Concordo. E não paga pra obedecer ao julgamento externo. Ela vai pagar e só ela vai saber o que ela tá pagando ali. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Naufal, eu sou mentor aqui de estudo do 7º ano, host do 7º Talk e também faço residência na Oftalmo da Paulista. Meu nome é Vinícius, também sou mentor de residência também, residente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina e também host, né, do 7º Pô, Talk. os caras estão igual, né? E hoje a gente tá com um convidado especial aqui. Cara, só tá dando neurocirurgia, né? Só dá neurocirurgia nesse A podcast. gente, cara, só tá trazendo catedrático, né? Só catedrático. Fala. Os caras estão enjoados demais aqui, o nível tá ficando alto. Toda hora é só, cara, neurocirurgia. Exato. Neurocirurgia. Mas antes da gente começar a apresentar e mostrar pra vocês quem tá aqui com a gente, lembrando sempre que você que é médico, a gente sabe da concorrência do mercado, a gente sabe o quão difícil tá se destacar e nada melhor do que a gente preparar um bom material, da gente se expor com qualidade na rede social. E os caras da Medmaster Trabalha são com os caras. inteligência artificial, trabalha com produção de conteúdo, trabalha com Exatamente. melhoria. E questão de agendamento de consulta. Cara, literalmente tudo. Se você precisar, manda mensagem pra Medmaster. Se você quiser dar um boom no seu consultório, se você quiser... Captar. Hoje em dia a gente precisa ter um marketing médico Com muito certeza. relevante e os caras da Medmaster com certeza são os mais indicados para isso. É isso aí, a gente já falou demais nesse começo, então vamos passar a palavra pro grande Yuri. Yuri, por favor, primeiramente, obrigado por aceitar o convite. A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente para poder compartilhar um pouco da sua história. Que os grandes benefícios... Quem mais se beneficia acaba sendo nós dois que acabam tendo contato com você e podendo aprender. Então, por favor, se apresente. Eu que agradeço estar aqui. A última vez que eu participei do 7º ano foi uma live. A primeira foi uma live com o Danilo no Instagram, que eu acho que nem ficou gravada. Depois eu gravei um negocinho pro CPT também. Boa. Mas, pessoal, eu sou Yuri Bandeira, eu sou neurocirurgião formado na USP. O Danilo, o Davi Sola, eles são 2 anos na minha frente, então na hora que eles eram R3, eu entrei como R1. Chute mais. Então terminei minha residência em 2022 e aí continuo aqui por São Paulo, trabalhando, tenho uma empresa também no intuito educacional. Sim. Também, né? E vários projetinhos. Pode falar da sua empresa, o seu arroba pro pessoal. O arroba é Doutor Neurocirurgião. A gente tem um canal no YouTube também, que é Doutor Neurocirurgião também. Show Eu tenho um de bola, Instagram cara. pessoal, que eu já uso menos, que é arroba Yuri Bandeira. E as nossas redes principais são essas, né? Aí tem comunidade, tem uns Sim. aplicativozinhos que a gente... Show de bola. A gente vai tocar nesse falar. assunto porque Mais é a muito fundo. interessante, né? O pessoal da nossa geração, vocês são mais pioneiros, né? Hoje é mais normalizado se expor, né? E criar um perfil, mas antigamente a gente abordou isso com o Danilo também, que não era assim, né? Não era tão bem visto. Eu lembro que o Danilo até contou uma história sobre isso do HC, que meio que Alguns ficaram chefes bravos. ficavam, tipo, E 2 anos depois tá falaram, filmando. ô Danilo, posta lá a cirurgia, posta lá comigo. É assim. Né? Mas show de bola. Então, primeiro, cara, pra gente começar numa ordem bacana, pra contar um pouco da sua história, de onde você como foi a sua faculdade, de onde surgiu o interesse pela neurocirurgia, né? Como que você definiu, assim, mais ou menos? Cara, na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, velho. Sou carioca, morei 3 anos lá só pra pegar o estereótipo aí de malandro. Depois eu morei 10 anos na Bahia, foi minha infância toda. Eu me considero baiano, apesar de ter nascido no Rio. Uhum. A minha cultura mesmo é da Bahia, ali do interior da Bahia, em Teofilândia, onde eu cresci, né? Eu estudei, tive meu contato com os professores. A questão de hábito de leitura, de estudo, foi tudo conquistado lá, né? Interesse pela natureza, animais. Legal, cara.
Depois, com 13 anos, mais ou menos, aí eu fui para cidade grande, entre aspas, né? Era Vitória do Espírito Santo. Era totalmente diferente da cidade que eu tinha crescido e tal. Foi um período difícil de adaptação. Ainda tinha aquela questão de ser emo, cabelo grande, Sério, cara? revoltado e tal. Super tímido, cara. Cara, bem extremamente diferente, né? tímido. Emo da Bahia. Emo da Bahia. Claro, pô, tem que ser alternativo Com no lugar que é tem que mais ser autêntico, alternativo. você tem que ser exato. autêntico, entendeu? Exato. Aí eu cheguei lá, cara, no início, até quando eu fui na primeira escola, lá em Vitória, velho, dava a hora do recreio, eu ia pra escada, ficava Caramba, lá esperando acabar o recreio. Pra voltar pra sala. Pra voltar pra sala, eu não conhecia ninguém. Foi difícil adaptar. Beleza, aí terminei, fiz faculdade, uma faculdade particular lá em Vitória, lá na Imescan, que tem a Santa Casa lá, que é a Hospital Escola da nossa faculdade. Aí me formei no final de 2015, já estava querendo fazer neurocirurgia, pensando em fazer, não tinha contato com a especialidade, eu acompanhei um plantão, tinha assistido uma cirurgia, mas... Já se interessado? Eu me interessei antes, na Entendi. verdade, né? Me interessei antes, fui pro plantão. No plantão não gostei muito, não, mas eu continuei ainda com a ideia de fazer. Achava super interessante a área por si, né? Por estudar. Pensava, pô, qual a especialidade que eu vou querer estudar ao longo da minha vida, né? Até os 70, 80 anos. Sim. Onde que eu vou querer desenvolver uma linha... Uma trajetória, né? De cognição, mais intelectual, não só uma trajetória de carreira, Sim. mas uma coisa de aprendizado mesmo. O que eu vou querer saber, né? Legal. Querer ser expert em quê? Perfeito, cara. E, cara, assim, um negócio que a gente sempre pergunta muito, porque na oftalmo a gente percebe isso também. Como você não tem contato, teve alguma coisa que você fez durante a faculdade, por exemplo, fui monitor de anatomia, de neuroanatomia, conheci tal professor que era tipo um catedrático muito bom, que acabou me fazendo querendo entrar mais em contato, ou foi realmente essa vontade que você sentiu ali de estudar isso o resto da sua vida e falou, não, pra mim é isso e... Pra mim foi autoimposto total, assim, eu tive interesse na especialidade, eu meio que coloquei, assim, para escolher algo para ir, né, eu pensava em rádio, pensava em oftalmo também, pensava em neurocirurgia, Claro, cada um tem seus processos ali, alguns são parecidos, né? Você vai excluindo aquelas que você não se identifica e tal, mas no início da faculdade, por exemplo, eu era muito deslocado, né? Meu ensino médio foi meio diferente e tal. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu não era muito parecido com o pessoal da minha turma, meio deslocado e tal. Aí, aquela parte do anatômico, todo mundo tinha um anatômico muito bom na minha faculdade. Todo mundo ia para lá, ficava estudando os cadáveres, aí eu já não gostava dessa parte. Ironicamente, né? Hoje eu adoro anatomia, na época eu não curtia por causa dessa parte social ali, né? Me espantava um pouco, né? A galera voltava, tinha gente que tava 2, 3 anos no cursinho, aquele clima de hardcore de estudo, né? Sim. Eu não me considerava uma pessoa assim. Então, não curtia tanto essa corrida ali da galera para tirar nota boa, para se destacar. Eu ainda não me apetecia esse tipo de coisa. Sim. Aí não fui bem, cara, em neuroanatomia. Aí depois... Acho que no início ninguém vai bem. Nossa, não! Todo mundo toma Eu lembro porrada. que a nossa primeira prova prática na faculdade, todo mundo, 2, 3,5. Cara, não, e você pega aqueles cadáveres de neuroanatomia, tipo assim, ele pega uma parte do cerebelo, cara, o cerebelo parece um bife, você não sabe o que é cerebelo, o que é mesencéfalo, não é um negócio liso ali. Depois eu vou fazer umas piadas sobre o olho também. Tá liberado, irmão. Tá Não, e aí liberado. aquela, tipo, é o alfinetinho assim, tipo, o cérebro gigante é o alfinete. O que é isso aqui? Cara, eu não sei o que é isso. Mano, eu tinha não sei tinha o que uns que eu nem achava alfinete, entendeu? é. Mano, cadê o alfinete? Cadê a seta? Você tem 30 segundos, tipo assim, cadê o alfinete, cara? Mas show, cara. Eu achei legal você falar dessa questão do desenvolvimento pessoal, que você era tímido, que era mais deslocado. Porque eu era bem tímido também quando eu era mais novo. Hoje a gente tá aqui conversando, né, cara? Você vê. Mas é muito difícil. Eu tive muita dificuldade para me desenvolver assim, no âmbito mais social. E a gente, como profissional, né, cara? Se você não tiver esse âmbito social, fica com muito certeza. prejudicado, né? É aquele Muito negócio, cara, tudo prejudicado. é algo treinável, né? Tipo assim, Sim, querendo ou não, mas é quando difícil. você vai se expondo mais e mais e mais, o negócio vai ficando mais natural. Mas os primeiros pacientes que você atende, cara, Não, mas você não lembra nem de falar seu nome, você não lembra nem de perguntar o nome do paciente, Sim, você fica cara, tipo, sim. sabe? Pode falar. Não? Vontade.
E teve algum marco, assim, na sua faculdade, não necessariamente a neurocirurgia, mas como ser, como médico, assim, algo que aconteceu que te marcou muito, algo assim ou não? Cara, tem várias coisas que parecem até ser coisas pequenas, né? Eu não vou lembrar de Não, todas sim, com imediatamente aqui de Sim, evocação sim. imediata de memória, mas, por exemplo, eu quando estava cogitando fazer neurocirurgia, eu candidatei lá para fazer a prova de monitoria de neurologia, acabei passando e tal. Não curtia ao máximo aquilo ali, eu tentava estudar, tentava acompanhar, mas eu sempre me sentia atrasado, eu sentia que eu não entendia tão bem o assunto e tal. Também ainda me sentia deslocado Aham. naquela galera. Mas uma vez na monitoria, eu estava com um professor lá que era o Fiorotti, chamava ele de Fiorotti, é um neurologista lá de Vitória. E aí tinha um parecer de um paciente lá, um renal crônico, o paciente estava internado há muito tempo, um paciente super debilitado e tal. E aí veio o pedido do parecer, aí eu li aquilo lá, junto com os outros monitores de neurologia. Aí tava o pedido gigantesco, o paciente cheio de coisa, tomando um monte de remédio. Aí eu já falei, caramba, velho, olha esse parecer, velho, loucura, né? O paciente tomando um monte de coisa e pedindo para um parecer sobre mioclonias, que ele estava com os Aham. movimentos involuntários. Aí o Fiorotti olhou assim, meio pragmático, e falou, tá, vamos lá ver o que dá para a gente ajudar esse paciente. Aí aquilo ali me marcou, essa parte, né? O jeito que ele falou. Falei, caramba, velho, o paciente com 1 milhão de problemas, um paciente super debilitado, que provavelmente iria evoluir mal, né? Um Aham. prognóstico ruim. Mas a única coisa que superficializou no método de raciocínio desse profissional foi cara, tudo bem que tem um monte de problema aqui, mas tem algo que dá pra gente Pode melhorar. Exato, cara. Aí eu achei isso Genial. super legal, né? Legal. Vários desses outros momentos aí que são pequenos, né? Que a pessoa fala meio que Mas vai te sem formando, né? perceber, né? Coisas que eu gosto de pegar, assim, frases que as pessoas falam, Eu meio gosto que também. solta, né? Não uma coisa muito elaborada, mas coisas simples, assim, Sim. eu Até gosto porque a pessoa tá sendo genuína ali, né? Genuína total, né? Exato. Ela não tá Exato. ali. Nem tentou, né? Nem Exato. tentou dar uma lacrada ou filosofar. Não, É. cara, pessoa genuína, é boa intenção. Eu acredito muito na Sim. filosofia da boa intenção, né? Principalmente a gente como médico, você tem que estar bem intencionado com o paciente, independente Sim. da condição dele e do estado dele, entendeu? A gente Exato. sempre pode ajudar, nem que seja com uma palavra de conforto. E, Exato. querendo ou não, cara, essas duas especialidades, tanto a neurocirurgia quanto a neurologia, são pacientes que são muito debilitados, né? Sim. Então, Sim. às vezes você dá qualquer mínimo conforto ali, às vezes até, assim, você tirar uma medicação que o paciente às vezes está usando que gera, por exemplo, essa mioclonia, você identificar, você vê ali o paciente melhorar com isso. Tudo bem que às vezes é um multicomórbido, o paciente já, tipo, Sim. não consegue falar direito, mas o fato de você garantir um conforto para ele já é Sim, algo cara. muito interessante. Cara, e essa perspectiva de tentar melhorar algo, pô, isso Com aí certeza. abre um horizonte muito grande para você pensar a medicina de outra forma, né? Concordo. Você fica muito travado nessa de querer curar, de salvar, de fazer. Mas, pô, se você tiver Às vezes você fica uma muito- ambição um pouquinho mais É. baixa, que é de melhorar, velho. Exatamente. Você Às vai vezes fazer você fica muito bem, naquela velho. de, quero dar o diagnóstico, quero fazer isso, quero tratar, quero operar, quero não sei o que. Às E da vezes- onde vem isso? Vem do seu ego, né? Exato, totalmente, cara, O totalmente. paciente, ele quer melhorar, né? Se possível curar, se Sim. possível resolver totalmente, mas cada vez que alguém chegar ali e acrescentar algo, Eu sempre penso que, cara, por trás do paciente realmente existe uma família, né? Existe o marido, mulher da pessoa, filho. Então, cara, é realmente... nós temos uma profissão super delicada, sim, né? Então, a gente tem a oportunidade de tratar bem as pessoas e fazer a boa intenção. Eu percebi que dinheiro é bom, não tem como, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas você tem que ter alguma coisa por fora disso pra te motive dar a uma mais. satisfação e que te motive, porque ser médico realmente focando só em dinheiro, você não vai ter uma satisfação nem um com pouco. certeza. Nem um pouco, nem um pouco. Com certeza. E- Na verdade, o dinheiro, se tem uma coisa que vai sobrar na vida do médico, aí é dinheiro. O resto eu já não garanto. Sim, Acho que a coisa que é mais fácil de sobrar para o médico é dinheiro. Agora, saúde mental, família, boas relações, Tempo. realização, tempo. Aí eu acho que já são coisas mais difíceis de sobrar do que dinheiro. com certeza, cara, com certeza. E Yuri, uma coisa que a gente sempre bate, cara, e
como a gente, como mentor, né, de residência, como é que foi, cara, a sua preparação? Como é que você estudou? Tipo assim, você tinha algum método que você usava? Estudou só mesmo no 6º ano? Trabalhou um ano, depois estudou? Como que você Cara, fez? o meu caso é bem diferente, assim, por acaso, né? Eu acho que as pessoas, elas nascem e elas são distribuídas na vida e, ao acaso, cada um dentro da sua situação vai fazendo de um jeito e, por acaso, algumas que caíram em determinadas situações acabam sendo mais bem-sucedidas por causa desse acaso. Sim. E, às vezes, esse acaso parece que é algo ruim e, no fundo, é algo bom. No meu caso, foi mais ou menos assim. O que aconteceu, velho? Eu, no ensino médio, eu era... Pô, não levava mochila, eu tinha uma bicicleta que não tinha guidão, eu só tirava o guidão, Caramba, dava cara. com a roda e o caderno eu botava na cabeça. Ia com o caderno na cabeça. Mentira, cara. Aí esse caderno estragou, aí eu levava só uma agendinha, botava no bolso, depois eu parei de levar a agenda, levava só um lápis. Aí, isso no 3º ano. Não era nenhuma caneta, era um 3º ano lápis. eu Né? levava um Caramba, lápis, cara. porque caneta não, porque eu tinha que escrever na carteira, né? Ah, sim. Aí eu queria escrever alguma coisa, aí eu escrevia na carteira, eu fazia uma conta e depois eu apagava e tentava memorizar isso. Caramba. Aí, por ficar muito tempo sem material, né, sem caderno nem nada, uma coisa que isso me ajudou, no ensino médio, me ajudou a memorizar as Com coisas, certeza. né? Fazer conta de cabeça, a estar presente no momento, Sim. né? Existe um ato reflexo dos estudantes que uma vez o professor fala oi e ele já está com a caneta. Sim! E Oi. assim, é um processo de transcrição automática. Não critico, mas de certa forma, um vício, né? Se você não consegue parar de fazer um hábito ali que é meio que condicionado ao seu momento na aula. Sim. Aí eu já fortaleci a minha memória só de ter levado um lápis para escrever na carteira, não levar caderno. O outro aspecto disso era que, como eu não escrevia nada, como eu não produzia nenhum conteúdo para estudar, e eu não tinha muitos amigos que estudavam, na verdade, nenhum dos meus amigos fez medicina na época, aí eu tinha que estudar por livros, velho. Aí do zero, né? De capa a capa. Aí foi assim que eu consegui passar no vestibular. Não é um método que eu recomendo, mas para mim só poderia ter sido assim. Exato. Só que por ter sido assim, isso me deu algumas Qualidades, vantagens, né? algumas habilidades. Ao longo da faculdade, a mesma coisa. Eu comecei com um caderninho, que a faculdade deu um caderno. Aí eu não pulava linha nenhuma. Eu tenho até um vídeo no Instagram desse caderno. Não pulava linha nenhuma quando acabava o período. Aí quando acabava a aula, eu fazia um tracinho e começava outra aula. Quando acabava o período, fazia 2 tracinhos. Aí tipo, tem um caderno lá de... Tipo, eu fiz uns 5 períodos desse caderno. Foi umas 100 páginas no máximo. E aí depois eu parei de fazer. E aí, por não ter muito contato com as pessoas que faziam as coisas... Eu também, mesma coisa, eu tinha que ir para os livros, velho. Aí livro, aí tinha que ler tudo e tal. Aí na época, agora, para explicar a parte da residência, foi a mesma coisa. Eu não conhecia ninguém que fazia neurocirurgia, eu não conhecia ninguém que tinha ido para São Paulo. Na minha faculdade, tinha um cara que era monitor de cardio. O cara era muito bom, velho. Era Darlan o nome do cara. Nunca fui amigo dele, não conheci pessoalmente. Só que eu sabia que os professores de cardio lá, que eram super respeitados, gostavam muito dele, achavam o cara muito bom. O cara passou na USP. Aí quando ele passou na USP, eu falei, pô, velho, que massa. Queria muito ir para São Paulo, né, fazer neurocirurgia, até porque eu não tinha neurocirurgia lá na época, no Espírito Santo. Aí quando começou o internato, aí começou o cursinho para residência. Eu não sabia que se meu pai ia deixar eu fazer, né? Pagar e tal. Aí ele pagou, velho. Aí quando ele pagou, eu falei, cara... Agora é a hora. Olhei aquelas apostilas, eu já tinha arrumado umas apostilas antigas, já tinha lido todas as que eu tinha. Aí quando começou, velho, eu falei, velho, eu não sei, não tenho ninguém para me orientar aqui, não tenho outra estratégia. Na faculdade eu não estudei tanto quanto eu queria. Gostava de zoeira, né, velho?
Estudava para prova, normal, não tinha... Não era pessoa esquentava bitolada, muito a né, cabeça. cara? Não digo nem bitolada, eu era só imaturo mesmo, velho. Eu não sei o que eu fazia Só com o meu vivia, né? tempo, velho. Não curtia demais também, não. Tá ligado? Pra valer a pena não ter estudado. Às vezes fica à toa, né? Chega em casa, fica à Eu não toa. fazia era nada, eu acho. Eu olho pra trás e falo, caramba, velho, tinha todo final de semana livre, tinha um monte de tempo livre. O que eu fiz, né? Não fiz nada. Tem uma lacuna no meio. Não ficou nada. Na minha memória, eu olho, eu passo assim, realmente, no livro da minha vida, a parte da faculdade, eu abro assim e falo, ué, não fiz Cara, nada. e isso é interessante porque, assim, é uma coisa que a gente sempre fala para nossos alunos, é o seguinte, que meio que cada pessoa é individual, né? Com certeza. Por exemplo, tem muita gente que não consegue estudar hoje lendo e lendo a apostila. Acaba que você perde um tempo muito grande, querendo ou não, você não retém tanto, para a grande maioria das pessoas, mas tem gente que consegue se adaptar muito bem, como foi o seu caso, de pegar a apostila, ler a apostila, gravar o que estava ali e depois trazer isso para as questões. Então, uma coisa que a gente sempre fala, cara, é muito individual. Então, tem gente que vai aprender muito lendo a apostila, tem gente que não vai aprender nada, tem gente que vai aprender muito fazendo questão, tem gente que aprende menos. Então, isso que é bacana de você trabalhar com aprendizado é justamente isso. Exato. Existe aquilo que funciona para você e para o aluno, Exato, né? exatamente. São coisas distintas. Você consegue... Cara, a gente sempre fala, tem que fazer flashcard, tem que ver aula, tem que fazer questão. Mas quando você entra mesmo dentro, tipo, ver a pessoa, tem gente que não vai funcionar com isso. Sim, tem gente que vai cara, funcionar sim. diferente. É muito Então, individual. Esse cara, é o tá negócio aqui mais na nossa legal. frente. Exato. O cara foi aprovado em neurocirurgia no HC. No HC. Uma das residências mais difíceis de serem aprovadas. Exatamente. E, cara, depois você entrou na residência. Como é que foi? Conta um pouquinho do R1, conta ali meio que Antes de você essa entrar, transição também. como foi a sensação, cara, quando você viu seu nome lá? Cara, a expectativa toda da aprovação e até da escolha, eu acho assim, quando a gente glamoriza muito uma conquista, inclusive a conquista tanto de passar em oftalmo na Paulista, igual vocês dois, passar em neurocirurgia na USP, esse glamour não está em você ser um oftalmo formado pela USP. Quando você está na faculdade, o glamour disso está no momento da aprovação. Sim. O status é você ter sido aprovado, é você Sim. ter conquistado aquilo. Aquilo é o troféu. O troféu não é você, pronto, agora não. Eu ter sido aprovado é o de menos. Eu queria começar a oftalmo na Paulista. Não, você queria ser aprovado. No meu caso era isso, eu acho que isso funciona para um monte de gente. Então eu queria ser aprovado na USP, em neurocirurgia e tal. Aí consegui, só que aí pronto, agora que você conseguiu, o preço Tem o... Agora tem os 5 anos. Agora cara, tem só 5 anos, né? Tipo, o dia é muito bom, De né? Mas início, né? começa De uma início. longa história. E tem uma frase do Kobe que ele fala muito isso. Ele fala assim, se eu ganhar ou se eu perder, tipo, se eu ganhar fazer o melhor jogo da minha vida, no outro dia eu tenho que acordar e fazer a mesma tudo de coisa. novo, né? Tipo, é mais um dia, né? Cara, mas sabe uma coisa que eu penso muito e... Essas grandes conquistas, né? Como você falou, às vezes você ser aprovado numa residência muito concorrida, você ter ali... Meio que justifica o seu sofrimento que você teve. Cara, tipo assim, quando você chega no final, que você vê o seu nome aprovado e você pensa, pô, cara, o tanto que eu estudei, o tanto de questão, o tanto de apostila, o tanto de aula que eu vi, tipo, vale a pena no final das contas. Meio que você justifica todo aquele sofrimento que você teve e cai muito nisso que você falou, de glamorizar a aprovação no final das contas. Então tem muito isso, né? Tem. Querendo ou não, você justificar o seu próprio sacrifício e você ver que deu certo, é uma sensação, cara... E só você sabe o quanto você ralou, né? Ninguém sabe. Sim. Só você Só sabe que é o um quanto exercício difícil foi. diário, né? O de gratidão e de valer a pena é um dia a dia, né? Na hora que você foi aprovado no D1, aquilo ali valeu a pena porque você conquistou o status daquilo. No D2, você já tem que construir uma nova narrativa para fazer aquilo valer a pena. Exato. E tem gente que dá um mês e aquilo já não tá valendo a pena mais, Sim. tá ligado? Sim. Então isso acontece, velho. Então, essa questão da gratidão e de valer a pena é um exercício de uma soma de várias coisas que estão acontecendo que são positivas para você em relação ao passado, ao presente e de expectativa futura também. Sim. Então, tudo isso é calculado na mente do R1, que é aprovado em qualquer coisa, em qualquer lugar, ele vai fazendo esse cálculo em tempo real. E tem gente que passa por tudo que eu passei e dá um mês o cara fala, rapaz...
Não era isso. Eu só não quero, velho. Pra mim, a conta só não tá fechando mais. E já não tava fechando há 2 semanas e continua não fechando até agora. Eu só vou sair. É verdade. Concordo muito. E quando a gente entrevistou o Daniel, ele falava, tipo assim, cara, você foi antes no serviço, antes do R1? Como é que foi, tipo, essa transição de sair da vida de um acadêmico e entrar como R1 de neurocirurgia do HC? Eu não conhecia nada, cara. Eu não conhecia nem São Paulo praticamente, velho. Eu tinha ido para São Paulo no ano anterior para fazer o CPMed e tal, para fazer as provas, né? Quando eu fui fazer um curso prático lá para prova de residência, eu peguei um hostel perto da Paulista, que ia ser na Brigadeiro ali o cursinho. E aí peguei um hostel lá perto, cara, eu peguei um metrô, velho, saí lá de Guarulhos, peguei o ônibus que vai lá pra Tatuapé, depois peguei um metrô, saí na Paulista no lugar errado, velho, eu com a mochila andando assim, aí passava na Paulista vendo um monte de pessoa. Porque em Vitória você anda na rua, aí passa alguém, as pessoas olham assim, vai passando, todo mundo passa assim, né? Aqui em São Paulo o pessoal anda reto, até te atravessa, velho. Se você abrir seu corpo no meio, aí passa uma pessoa assim, tá ligado? Isso é verdade. E aí eu passei, velho, eu olhei os prédios altão, um monte de coisa diferente e tal. Aí foi um choque, velho, choque. Aí esse choque inicial por eu ter emergido em São Paulo, eu cheguei em São Paulo por debaixo da terra, continuei debaixo da terra até brotar na Paulista, né, pelo metrô. Aí eu saí de lá, meu primeiro contato com São Paulo foi aquela opressão absoluta, velho. Então eu não sabia nada. Tanto que depois que eu me formei, terminei a residência, eu quis morar lá perto da Paulista, que tem essa questão afetiva comigo. Esse valor sentimental, né? Aí eu entrei, cara, totalmente Cruzão. cru, velho. Não sabia dar ponto, nunca tinha pegado um acesso venoso central. Eu tinha feito nada, velho, praticamente. Eu estudei muito, a minha parte prática tinha sido muito ruim, exceto quando eu trabalhei, né, no interior lá, 9 meses. Aí peguei a parte prática, mas ambulatorial, tal, pouca urgência, pouco caso grave, não tinha muito recurso. Então foi difícil, cara, chegar assim num lugar, vários sistemas diferentes para você mexer no computador. Nossa, essa O Danilo falou que, difícil, não sei como foi na sua época, né? Se já tinha atualizado o sistema. Mas ele falou que meio que cada setor do sistema, tipo, laboratório, era um sistema. Cada um era um login, um negócio, velho, diferente. Era muito difícil. Já basta fazer neurocirurgia, já sei difícil. Agora você tem que aprender a mexer em todos os sistemas diferentes. Velho. O R1, nossa senhora. O R1 sofre, cara. E São Paulo não tem jeitinho, né, velho? A burocracia ali é completamente respeitada. O pessoal fala, ó, o carimbo tem que ter etiqueta, um carimbo, não sei o quê, e são 4 vias. E é isso. E a ressonância era... Você tinha que sair dar a volta por fora do hospital, chegar num setor lá e, pô, o elevador do lado do HC, velho, é igual a estação da Sé de metrô, velho. Você tem que esperar lá. Nossa, e ver um monte de gente... Aí, quando finalmente a porta tá fechando, o cara chega, peraí, segura aí, minha mãe tá vindo. Aí vem a mãe dele com o andador lá da esquina, velho. Caramba, mais meia hora ela chega e vai parando em todos os andares. Aí você chega na ressonância, aí o cara, ó, tá faltando aqui uma via de um documento tal. Volta lá, busca. Nossa, cara, lá. Sim. Aí, caramba, que loucura. Mas Mas a sua pergunta foi se eu tinha acompanhado o serviço. Não, eu não conhecia nada. Chegou velho, meio dia 1 de março. Nada, nunca tinha conhecido nenhum serviço de neurocirurgia, não sabia nem como funcionava uma residência e tal. Só sabia que era pesado. Descobriu na pele, né? Sim. E tem algum momento do R1, alguma história assim boa que você queira contar pra gente, que você lembre? Cara, histórias ruins mesmo. No R1, deixa eu pensar em alguma. Pô, no R1 teve uma vez, eu sempre fui meio pra frente, assim. No R1 teve uma vez que eu tava de pós-plantão, era final do ano. Aí eu falei, pô, tinha que ter uma árvore de Natal aqui da neurocirurgia, né? O conforto que a gente usava era da neurologia, aí era meio... a gente rivalizava um pouco, era até interessante isso aí. A gente era amigo e tal, mas gostava de rivalizar brincando entre as duas especialidades.
Aí eu tava de pós-plantão um dia, eu falei, cara, eu vou fazer uma árvore de Natal da Neuro. Pra você ver como que minha cabeça gosta de funcionar para arrumar problema para entretenimento, velho. Eu tava de pós-plantão, aí eu falei, cara, eu nunca fui na 25 de março, velho. Hoje eu vou lá, vou comprar uma árvore de Natal. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma árvore de Natal, pequenininha assim, pro conforto. Aí comprei as bolinhas. Aí eu peguei a foto de cada residente, Caramba, até dos cara. R5, era R1, velho. Até dos R5 do WhatsApp, aí peguei, aí cortei o fundo, na época não tinha aplicativo pra cortar, eu fazia a máscara no Photoshop. Caramba, cara. Aí cortei a cabeça de todo mundo, levei numa gráfica, fiz em adesivo, imprimi numa folha de adesivo, aí levei uma sacola assim com adesivo, com a árvorezinha. Aí tinha um residente lá que era R3, R igual do Danilo e do Davi, que tava no conforto. Aí eu cheguei, caramba, o R3 tá aqui, o Thales, velho. O Thales. Aí Thales é mais ou menos de boa, vamos ver. Aí eu tirei a árvore. Aí o Thales, que isso? Aí eu falei, não, pô, fiz aqui. Aí ele morreu de rir, aí quando ele começou a fazer, eu fiquei com medo de ser retalhado por causa disso aí. Mas depois que o Thales entrou na brincadeira, eu falei, se o Thales curtiu, eu tô meio que protegido aqui. Aí a gente montou a árvore, velho, com o rostinho da galera. Tem até esse genial, vídeo aí, cara, genial, velho. Ideia boa. Então eu sempre tive esse... aí toda vez que eu fazia alguma coisa assim, o pessoal, pô, tá com muito tempo sobrando, tá com né? muito tempo livre. Só que, velho, eu sacrificava tudo. Quando eu pensava em algo pra me entreter, assim, cara, eu só parava, velho. Montagem, essas coisas, o videozinho. Cara, eu paro o que tiver que fazer Puta, que da hora, cara. É o que eu mais gosto, tá ligado? Que produzir essas coisinhas aí. Cara, isso fica um momento pro resto da vida, né? Uma puta situação legal, velho. E ainda mais você tá Já fica uma ideia pra gente aí esse ano, entendeu? Você tá num cenário de estresse, que é a residência, que é o R1, que é a neurocirurgia. Às vezes você faz um negócio desse, cara, dá uma renovada no ânimo, né? Com certeza, cara, com certeza. E, cara, como é que era, Yuri? A tua convivência, assim, com teus R iguais? Era boa? Vocês tiveram algum problema? Cara, Que neurocirurgia, querendo ou não, cara... É aquele negócio, você depende que a outra pessoa também seja muito boa que nem você. Sim, então, sim. Ela precisa ser meio que ponta firme junto. Sim. Cara, eu sempre fui muito esquisito, assim, meio deslocado. Com o tempo, o que mais me ajudou foi meu primeiro namoro. Namorei 9 anos com a minha ex, que a gente terminou, acho que foi em 2018, 2019, tem muito tempo já. Mas eu era totalmente bicho do mato, assim, velho. Eu chegava no churrasco da sala, não cumprimentava ninguém, já pegava... Esquisitaço, tá ligado? Super dificuldades sociais e tal, daquela época que eu era tímido. Quando eu era criança foi tudo normal e tal, mas depois minha adolescência foi bem reclusa, isolamento e tal. Aí depois, isso ficou uma sequela ali social, né, ao longo do tempo. Ficou uma lacuna, né? E aí, durante a faculdade, era mais eu e a namorada que eu tinha na época. Não era... Tinha poucos amigos lá. Só que aí, na residência, quando eu entrei, também tinha ficado 9 meses trabalhando fora, no interior. E aí, cara, eu era bem diferente da galera. E, na verdade, na residência, as pessoas são bem diferentes entre si, de vários locais. Então eu tinha muita dificuldade o pessoal gostava de mim, só que eu estava sempre vacilando, eu sempre fazia algo que eu achava que eu estava certo, mas eu só estava errado mesmo. Entendi. E aí eu tinha dificuldade com isso, cara, hoje eu vejo, se eu tivesse um R1 igual eu era, ia ser muito complicado, muito insubmisso, falava algumas coisas, nunca fui rude, nem muito grosseiro, como basal, sim. Né? Mas eu tive dificuldades, mesmo com a galera que era meu amigo. Danilo mesmo já me arrebentou várias vezes. Ele gostava de mim, eu gostava dele, só que às vezes eu acho que teve passava do ponto. Teve algum... Eu não sei quem foi o residente, que eu acho que o Danilo deu um come absurdo nele, tipo no CTI, alguma coisa do tipo. Aí passou um outro R igual dele e falou, e aí, como é que tá tal pessoa? Ele, padrão total. Tinha acabado de dar um come gigantesco no cara. E aí, cara, assim, normalmente a gente vai evoluindo bastante, né? O R1 é muito puxado, o R2 também é muito puxado no HC. Cara,
Teve, durante essa trajetória, assim, teve algum momento que você pensou... Acho que todo mundo pensa, né, querendo ou não, em desistir. Mas teve algum momento que você pensou em desistir por causa Não, das nunca dificuldades? pensei não, ou- cara. Sabe por quê? Porque eu tive muita dificuldade para entrar e quando eu entrei... Nada me tira daqui, né? Oi? Nada me tira daqui. Foi exatamente isso. Não foi nada. Eu falava assim, cara, a única coisa que vai me fazer sair é uma ligação, velho. Alguém me ligar lá de Vitória, falar, ó, seu pai, sua mãe, aconteceu isso, aí Entendi. é game over, né? Aí não Sim. tem jeito. Mas fora isso aí, eu nunca pensei mesmo pela rotina em desistir, não, porque a galera que normalmente passa, por exemplo, eu era o único de faculdade particular. Sem fazer vitimismo, mas entender que a galera que estava lá é a galera que tinha um histórico de dedicação muito maior do que o que eu tive, né? Eu dei uma raça ali nos finalmente, consegui entrar, fiquei 2 anos estudando no internato, depois no ano seguinte, que eu não consegui entrar, também estudei, aí consegui estar junto dessa galera que já estava construindo uma história muito antes que a minha. Então, a galera que está nesse nível, eles às vezes saem porque... E a maioria que sai no mesmo ano já passa em Sim. outra coisa que quer. Eu já sabia que ali era minha cartada, velho. Ah, Eu era falei, ali. agora que eu consegui fazer, velho, pra eu Ninguém fazer me de tira. novo isso aqui, cara, eu não sei se eu vou conseguir botar essa bola no ângulo, não, velho. Eu Entendeu? compartilho Então, do mesmo eu sentimento. tinha medo de sair e não dar em nada, né? Falei, pô, minha melhor chance ainda de ser bem sucedido é se eu sobreviver aqui, se eu suportar o que tá acontecendo. A selva de leões, cara. É, Mas a nossa rotina, assim, oftalmologia, obviamente, não se compara a uma neurocirurgia, né? São coisas opostas. Mas a nossa carga horária da residência para oftalmologia é alta. O Acho que a de São Paulo é a... O Lucas é foda. O Lucas, ele fez eu contabilizar hora por hora, porque ele falou assim, não é possível que você faz isso aqui. Não. É. Aí o cara quis que eu contabilizasse hora por hora pra eu provar pra ele. Não, ele sempre que falava... a nossa "Não, carga horária é alta, né? vocês estão reclamando aí, o residente de neurocirurgia tá 3 dias no hospital, comeu uma coxinha e uma coca durante esses 3 dias. O que vocês estão reclamando? Vocês estão dormindo em casa. E exatamente. Esses dias uma amiga minha perguntou, você pensou em desistir em algum momento? Eu falei assim, mas nunca. Ralei demais pra estar aqui. Ralei foi demais. assim. Se eu tiver que, cara, andar de joelho em um campo de futebol americano 85 vezes, velho, eu vou ter que fazer isso. Andar em cima do Lego Cara, descalço. dane-se. Daqui eu não saio. Entendeu? Inclusive, eu acho que tem muito mais gente que é capaz de sobreviver ao ritmo das residências do que é capaz de passar, entendeu? Sim. A capacidade de passar realmente hoje é muito... Sempre foi difícil e, pô, você tocou num assunto super legal, né? Você veio de uma universidade particular, nós dois também viemos de faculdade particular. Ninguém aqui é super gênio, mas é engraçado que na nossa turma a grande maioria das pessoas são pessoas de faculdades muito renomadas, entendeu? Né? Unicamp, UFMG, HC... E é legal a gente se colocar no patamar dessas pessoas. Você fala assim, bom, o cara é bom, o cara tem uma puta trajetória, mérito deles de terem conquistado isso antes, né? Mas a gente não é porque a gente vem de uma universidade particular que a gente também não consegue. Eu sentia muito esse tabu quando eu estava prestando prova. Será que eu consigo mesmo estar no patamar dessas pessoas, né? Sim. E eu acho que a mentalidade do pessoal da faculdade particular tem um pouco disso ainda, né? Eu vejo, às vezes, o pessoal da minha faculdade também tendo uma dificuldade de acreditar que dá. Porque meio que você se sente um pouco deslocado e você olha para as pessoas com Tipo assim, não uma consigo superioridade competir, né? mesmo, né? E às vezes, cara, é diferente, porque até quando a gente começou a conversar com o pessoal, é porque assim, lá na Paulista, muita gente é da Paulista, né? Os nossos R+. E a gente conversou assim, cara, como é que era a faculdade, como é que você se formou? E meio que todo mundo se forma muito parecido, né? Justo. Tem algumas faculdades que você vai ter mais mão de emergência, tem uma faculdade que você tem mais mão de ambulatório, mas meio que o geral, o pessoal é muito parecido como médico. Obviamente que as grandes instituições têm um nome pesadíssimo. Você tem muita o cara ralou muito já pra estar ali, entendeu? Eu acredito. E eu não digo só da parte da medicina, não, cara. O pessoal que... Pra você ver como que eu avalio. Eu entrei lá, a galera da neurocirurgia e da neurologia principalmente, velho. Rapaz, os caras são extremamente inteligentes, velho. Não é só o que o cara fez na faculdade que te intimida. Os caras da neurologia, velho, eles sabiam de arte, sabiam de literatura, sabiam de história das coisas. O cara tinha uma bagagem intelectual ali, cultural.
muito grande, velho. Então, quando você entra como residente num lugar estranho e de alto desempenho, você começa a procurar aonde é que eu vou me defender, aonde é que eu vou provar que eu tenho alguma coisa para oferecer aqui. Uma pessoa ela vai pelo social, uma pessoa que se relaciona bem, o outro é prestativo, ele vai lá, tá lá o tempo todo, ajuda os outros. O outro é o cara engraçado que entretém a galera. Sim. O outro, ele é o cara que estuda muito, sabe as coisas que a galera não sabe. Então, existem várias formas de você mostrar que você tem algum valor ali, que você tem uma raia ali que você consegue nadar pelo menos numa velocidade competitiva. E a minha foi... Falei, cara, eu não me relaciono tão bem, tô atrasado aqui, mas uma coisa que eu consigo fazer na diversidade aqui é estudar, velho. Quanto mais difícil tiver pra galera estudar, mais eu me sobressaio. Se tiver todo mundo com tempo livre, aí eu me ferrei. Porque aí a galera vai conseguir estudar muito mais do que eu. Eu consigo estudar quando ninguém tá estudando. Tá? Uma rotina extremamente pesada. Você consegue se diferenciar. Eu consigo estudar, consigo ler livro inteiro, consigo fazer um monte de coisa. Eu funciono assim, entendeu? Aí eu peguei isso, claro que é um negócio que demora muito a dar resultado, né? Mas é a única coisa que eu sei fazer praticamente, né? Eu estudo bastante. E aí, ao longo do tempo... isso foi começando a dar resultado, velho. Pouco a pouco, me ajudou na aprovação do vestibular, mas eu poderia ter feito várias técnicas mais eficientes. Sim. Me ajudou a passar na residência? Me ajudou demais. Poderia ter sido mais eficiente também. E aí, agora, no momento de vida que eu tô hoje, esse método de encarar, né, o aprendizado constante a todo momento ali, mesmo em situações não ideais, agora eu me sinto diferenciado, né, para conseguir desenvolver novas habilidades, né, entender outras coisas. E esse desenvolvimento leva muito tempo, igual você falou, né? Leva. Às vezes a gente tá plantando cria, né? Até de forma meio que inconsciente, se você só vai saber que você está colhendo os frutos quando acontecer. Exato, né? exato. Eu brinco aqui com o 7º ano, eu estar aqui foi algo que eu plantei no meu primeiro, 2º ano da faculdade. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de metodologia. E cheguei a gravar escrevi um livro, cheguei a gravar um curso de metodologia, de estudo. E ficou assim, embaixo do tapete, sabe? Até que descobri o 7º ano, comecei a mentoria... Passamos e falei, putz, plantei. Cara. A gente procura, a gente vai construindo uma coisa ocultamente dentro da gente. Nada foi em vão. Até um momento que você vê uma oportunidade de escoar aquela parte daquela sua personalidade que você construiu para você ali, a coisa que você faz... Você fez para você, escrever o livro para você, só que aí a vida ela vai se movimentando e jogando oportunidade para você escoar parte da sua personalidade. Perfeitamente. Né? O Danilo ele citou um negócio muito legal e eu queria repetir a pergunta para você. O que na verdade, deixa eu pensar em formular isso aqui. Qual habilidade a residência de neurocirurgia fez você mais desenvolver? Por exemplo, o Danilão, ele falou que para a vida dele, a residência de neurocirurgia fez ele aprender a hierarquizar as coisas na vida dele. Então, colocar Deus, mulher, família, filho. O que você vê nessa sua trajetória em São Paulo? Se você consegue citar uma, duas, mas o que mais fez você uma característica que se desenvolveu em você? Ainda mais que, pelo que você falou, por exemplo, foi uma transição muito difícil, né? Porque, querendo ou não, apesar de Vitória ser uma cidade grande, não é nada comparado a São Paulo. Então você já teve aquela dificuldade meio que de chegar ali numa cidade grande, já era uma pessoa que era, como você próprio falou, mais bicho do mato, assim. Como foi desenvolver essas habilidades? Pra meio que parecer com as outras pessoas, ou realmente não teve isso? Cara, aí eu tenho que pensar. Complexo. Cara, a residência, ela ensina muito, mas é um ambiente tão diferente do que você está acostumado que ela distorce muita coisa também. Então, ao mesmo tempo que eu aprendi muito sobre mim durante a residência, eu aprendi muito também que muita coisa que eu fui lá não era coisa minha.
Então, eu tenho uma relação com o Yuri, que foi da residência, que é meio que claro, de aceitar, né, o momento que eu estava lá, vivendo e sobrevivendo aquilo ali, mas eu reconheço que a maior parte dos aprendizados é que o sistema que você está inserido, ele pode evocar uma parte diferente de você, que não quer dizer que você é aquela pessoa, né? Quando você sai da residência, você, ainda por condicionamento ali pavloviano, você ainda continua agindo da mesma forma, encarando o mundo da mesma forma, até que você para e fala, ué, por que eu estou fazendo essas coisas? Eu não estou mais naquele sistema, a minha cabeça ainda está funcionando do mesmo jeito, né? A gente... Até arrepia, cara. A gente ficava assim, pensando... Às vezes no automático, né? Teve uma vez com um amigo meu, um colega de residência... foi lá pedir uma coisa a rádio falou, cara, agora não, a gente tá jantando aqui. O cara, pô, como assim jantando, velho? Tô fazendo... Falei, cara... Vocês estão jantando, tá ligado? Não precisa jantar. Quem escolheu o ruim foi a gente, velho. A gente escolheu o pesado, o cara que tá certo. Exato. E aí, na residência de neurocirurgia, como você tá num ritmo muito intenso e o seu tempo é muito precioso, cada 5 minutinhos que uma pessoa faz você esperar, é 5 minutos que sai do seu sono ou do seu banho, tá ligado? Então, Exato. aí você fica, pô, o que essa pessoa pensa que né, para fazer esperar 5 minutos? Em outra análise, essa é a análise do protagonista, mas numa análise externa, você vira uma pessoa extremamente narcisista, porque na sua visão ali em primeira pessoa, como o seu tempo é muito restrito, o seu tempo é o mais importante que existe. Aí o seu tempo é mais importante do que o da sua namorada, o seu tempo é mais importante do que o dos seus amigos, o seu tempo é mais importante do que a sua família, do que as pessoas que estão todas em volta de você. Se você vai pegar um elevador, velho, e alguém entra ali e atrasa 10 segundos, você já tá puto, aquela pessoa fala, pô, o que essa pessoa pensa que é? Então ela estimula um narcisismo que não é nem um narcisismo tão primitivo que é um instinto de sobrevivência mesmo. Exato, né? É biológico. Tudo que a pessoa faz contra você é para te matar, porque você já tá quase morrendo. Já tá quase morto. Você já tá quase morrendo. Qualquer coisa que a pessoa faz contra você ali, velho, é um atentado. É grave. Então, a residência ela tem essa capacidade de aflorar uma parte que você não conhecia, né? Primitiva sua, que não guarda relação com o que você realmente né? Sim. E acho que como você tá num cenário de muito estresse, cara, Isso você não para pra demais, perceber cara. isso. Por exemplo, agora você tem essa clara visão disso. Mas Sim, às vezes sim. você tá na residência, você tá num cenário de tanto estresse, privação de sono, não tá se alimentando bem, você não consegue perceber. Às vezes, tipo assim, o fato de, como você falou, alguém... Ou não, segura o elevador e não sei o que, perdeu 10 segundos, você fica, cara, porra, por que a pessoa tá fazendo isso? Não sei o que, tô perdendo tempo, não vou conseguir tomar banho, não vou conseguir comer, sabe? Você Sim. fica num loop assim, meio que vai se retroalimentando, sabe? Exato. E quando você sai daquele cenário, você percebe, cara, por que eu tava assim? Exato. Aí você pode reavaliar. E aí, quando eu saí, essa reavaliação de quem eu era lá e quem eu passei a ser, pô, o que eu sou então, né? O que sobrou? Então, eu sou completamente moldável ao ambiente, então eu sou simplesmente... eu não tenho nada que é eu mesmo, algo concreto, fixo, né? Completamente influenciável assim, pelas coisas. E aí você vê, cara, que... é preciso atenção, né? Porque o gente boa, a pessoa agradável, é uma pessoa que tem reserva. Se você não tem reserva nenhuma, se você não tem nenhuma nota, nenhuma moeda no bolso ali de bom humor ou de querer agradar alguém, se você não tem nada disso, você não consegue ser gente boa, velho. Se você tá 3 dias sem dormir, sem tomar banho, velho, alguém te dá bom dia ali, você não consegue nem devolver aquele bom dia. Você tá rouco, você tá doente, você tá com febre, você tá lá, cara. E você tem que estar lá. Exato. Não existe não estar, né? Não, Esse que é o cara, negócio. mas sensacional. Cara, só pela nossa conversa dá pra ver o quão... Uma maturidade muito grande que você teve. Desenvolve. E eu me vejo muito... num cenário muito semelhante. Eu acho que a gente se Parecido, parece né? um pouco. Eu faço muito essa análise. Só que a análise ela só vem
retrospectivamente. Exato, Né? exato. A gente só consegue entender que a gente está moldado ao sistema depois que a gente passa, e aí você começa a entender o porquê que você se moldou. Exato. Né? Então, isso foi algo que eu mudei na minha faculdade. Eu fui uma pessoa muito diferente do que eu era, tipo assim, do que eu sou, né? Eu era um grande personagem, assim, por vários motivos. Eu era um cara totalmente egoísta, um cara totalmente rude, assim, um pouco com as pessoas, mais como eu era forma assim, de então. defesa, Sim, né? Como sim, você sim, mais sim. como você vestir uma armadura, né? Eu Exato. tenho uma trajetória um pouco semelhante, sou de uma cidade de 18 mil habitantes, aí você vai para uma cidade grande, sozinho, conhecia ninguém, você cai na selva de leão, sozinho, frágil, já acontecem coisas que te envolvem ali, você fala assim, opa, preciso achar uma defesa, né? É o que você falou, Exato. como que eu vou sobreviver isso aqui, né? Sim, sim. E aí, só que isso vai afetando a pessoa internamente, né? Não sei se você teve isso. Eu, durante a minha faculdade, eu tive muita... Eu sofri um pouco, assim, internamente, porque eu era algo que eu não era, né? Eu tava Sim. mostrando ser uma pessoa que eu totalmente não era. E na residência é o contrário, né? Sim. Na residência, eu sou literalmente quem eu sou, né? Sim. Eu consegui ter essa análise... Eu acho Ótimo. Assim, cara, o negócio que a gente vai ver também, porque isso aqui vai ficar gravado, né? Sim. Daqui, quando a gente vai, por exemplo, no final da residência, que a gente vai olhar a forma que a gente se portava, a forma que a Sim, gente falava, vai ser totalmente diferente. Vai ser, Então, cara, vai ser. Vai, isso? Não, se tem uma coisa, cara, que com certeza vai acontecer, ainda que hoje você possa se achar maduro, Com certeza num nível não. tal, ou pode se achar inteligente no nível tal, qualquer qualidade que você achar que você tenha, que seja algo que você até se orgulhe dela, você pode até ser isso que você se orgulha. Mas se tem uma coisa que vai provar sua humildade e que vai abaixar sua bola, é o você do futuro. Sim. Velho. Aham. Você pode falar, cara, hoje eu sou maduro, hein? Hoje eu tô top. Até Se tem aconteceu alguém alguma... que vai, se tem alguém que vai abaixar sua bolinha, é você daqui a 5 Exato, anos. exato. Você daqui a 5 anos vai olhar pra você e falar, cara, eu não sabia era nada. É sempre Exato. aquela roleta russa de eu sei muito, não sei nada. Não, mas eu sei muito. Não, mas eu não sei mais nada. Eu sei Exatamente. muito, cara, não sei nada. Exato, exato. Você sempre fica São nessa, processos, assim, né, sabe? cara? As coisas, é o que você falou, a vida vai te colocando situações, você Exato. vai reagindo e depois você tem que ter o discernimento de querer se observar e Exato. aprender com isso, né, cara? Sim. Infelizmente tem É sempre pessoas... você conseguir extrair. tem pessoas que não têm a mente aberta pra trazer a coisa que tá no escuro pra luz, né? Sim, Que é isso que a gente sim. tá conversando, né? A gente tá abrindo uma sessão aqui, né, envolvente, cara. Tá indo além do negócio, cara. A gente sempre fala, é sempre um bate-papo super descontraído, mas, pô, tá sendo animal isso aqui, cara. A gente tá atingindo uma profundidade aqui que... Cara, depois daquele do Danilo, que só a introdução foi 30 minutos, Nossa, o podcast Danilão, foi 3 cara. horas. Eu falei, Danilão, você apresenta, o bichão ficou 30 minutos. Foi aquele silêncio sacramental. Começou. Aí, Monstro. deixa eu falar, monstro. E Pode uma falar. coisa que esse cara sempre perguntam pra gente, e aí meio que o Danilo também falou, deu uma aula sobre isso. O que você considera, por exemplo, dentro da neurocirurgia? Muita gente quer fazer neurocirurgia, muita gente sabe que é difícil. Só que às vezes o pessoal não entende muito bem o quão difícil é, o quão você precisa sacrificar para estar dentro daquela especialidade. Como é que você julga a qualidade de vida que você tinha na residência e agora como neurocirurgião formado? Obviamente dentro dos seus parâmetros ali, o que você considera qualidade de vida? Cara, para falar dessas coisas aí, primeiro tem que ter uma adequação conceitual. Primeiro, qualidade de vida dentro da residência é igual você treinar, sei lá, a apneia. A qualidade de vida enquanto o cara tá debaixo da água treinando a apneia lá com a cara roxa. Exato. Nesse momento São coisas que é o momento dele incompatíveis. sofrer, Sim. né? Tipo assim, o cara, pô... Entender que naquele qual momento é a vai sua sofrer. qualidade de vida de um halterofilista lá que faz levantamento de terra com 500 quilos? Pô, a qualidade de vida dele enquanto ele tá lá sangrando o nariz é zero, né? Mas o interesse de pessoas que são atraídas por certos tipos de dificuldades, e essas dificuldades elas atraem pessoas por vários aspectos. Um deles pode ser uma complexidade de raciocínio. O outro deles pode ser uma dificuldade física mesmo.
coisas que tragam dor, ou que precisam te machucar, ou te extenuar ali, te esgotar fisicamente. Outra coisa pode ser por uma dificuldade ali artística, uma complexidade musical. Tem vários tipos de dificuldades que atraem as pessoas. E aí a pessoa tem que saber com qual tipo de dificuldade ela está confortável em lidar. Ou que ela lida com essa dificuldade com muito mais facilidade do que as pessoas lidam. Por exemplo, eu não conhecia nada da residência do HC, de neurocirurgia, na verdade nenhuma, só que eu era muito alinhado com aquele aquele padrão, se você colocar a residência de neurocirurgia como um complexo de complexidades, um deles é perrengue infinito. Assim, eu já gostava, eu ia viajar, ficava em hostel, com o dinheiro mais contado que podia. Eu lidava muito bem com perrengue, lidava bem com estudar a qualquer momento. Então, era uma arquitetura de dificuldades que já me atraía e que eu já sentia que, mesmo que aquilo fosse difícil para mim, eu fazia aquilo com uma certa facilidade. É claro que é extremamente desafiador, não foi um passeio para mim de forma nenhuma, foi bem difícil, mas era uma complexidade que me atraía e que eu gostava. Então, acho que isso que foi o que ajudou, velho. Sim. Entender, né? Naquele momento, cara, o momento agora eu vou sofrer e pronto. Então, e qualidade de vida é uma coisa que você exige. É muito relativa também, né? Qual é o prazo que você exige qualidade de vida? Exato. É em um dia? Ah, não, vou fazer um negócio para em um dia eu ter qualidade de vida. Pô, é em 2? É em uma Exatamente semana? isso, É em um mês? É em um ano? É em 5 anos? Pô, se 5 anos de dedicação ali ou de déficit, ter que ficar em déficit 5 anos para ter um superávit depois, para algumas pessoas, elas não conseguem conceber um investimento desses. Exato. Por isso que tem gente que planta feijão, tem gente que planta eucalipto, tem gente que planta mogno, cedro. Cada pessoa ela consegue vislumbrar um cenário de um prazo que é diferente. Tem gente que só consegue conceber um prazo pequeno. Tem gente que só consegue conceber Eu falo um prazo isso maior. muito para os alunos na mentoria, que a gente às vezes superestima um ano e subestima 10 anos. Com certeza. Porque um ano de sofrimento é um ano que pesa muito, né? Com De certeza. estudo. Sim. Mas um ano bem feito daqui 10 anos, né? Sim. Aonde você vai estar. E se tem uma parte da vida que você pode investir ou dedicar, é essa, né? Você não pode tirar a infância, nada da infância. A infância tem que ser preservada. E você não pode tirar a velhice, porque a velhice é uma parte vaga da vida, que a velhice é o quê? É dos 60 a 65, mas você pode falecer com 100, velho. Então, você não pode comprometer uma parte ali que você não sabe quanto tempo vai durar. Porque se você programar a sua vida para terminar a vida com 80 anos, meu irmão, se você viver até os 90, tem mais 10 ali que você vai viver na miséria, sofrendo. Sim. Imagine isso, velho. Não, tá É doido. melhor você sofrer o que você deveria sofrer na vida num período que você é a pessoa mais forte que poderia ser. Que é Se entre você os tem 20 e os disposição, 30, né? Entre os 20 e os 30 é a época que você aguenta tomar o máximo de porrada. E se for uma rotina difícil, mas que ela foi pensada para construir algo mais forte no futuro, vale a pena, né? E tá mais ou menos ali dos 20 aos 30. É isso aí. E, cara, cabe muito não, mas cai muito hoje em dia no pensamento que muitos médicos têm, de tipo assim, cara, eu não vou estudar um ano, eu não vou me dedicar um ano, não vou fazer residência, vou ficar vivendo de plantão, vou dar plantão em porta, vou dar plantão em sala vermelha, que querendo ou não, tudo bem, se a pessoa gosta e quer fazer aquilo pra vida dela, ok, mas é uma vida que é insalubre. Cara, não é bacana você estar todo dia 12 horas trabalhando, às vezes você quer ser um especialista, mas você não, eu não vou parar pra estudar. E aí você fica naquela, cara, você vai levando. Porque às vezes as pessoas, elas... A mente humana é muito imediata. É muito tipo, eu quero ganhar tanto agora, eu quero comprar tal coisa agora, eu quero fazer tal coisa agora. E quando você abdica disso, por exemplo, cara, a gente tem mais 60 horas. O Yuri na residência de neurocirurgia, cara, a bolsa de residência, tipo, porra, você recebe a bolsa e fica, cara, não condiz nada com o trabalho que eu tenho. A gente tava contabilizando
é você sofrer pra lá no fundo. O quanto a gente ganha por hora, sendo um médico residente. Deve ser o quê? R$5? Cara, se você respeitar as 60 horas semanais, 13 por hora. Cara, Se você ultrapassar, tipo, se você fizer Que é o que muita... Que é... 120 horas, cara, né? cara. Você submeter uma grande abdicação realmente pra você colher lá na frente. E complementando o que você falou, Vini, você pode dar sua opinião com certeza, Yuri. Eu acho que a gente tende a ver as pessoas com a nossa visão do que a gente tem de vida, né? Com certeza. Com certeza. A pessoa que às vezes ela tá nessa rotina tem inúmeros motivos. Às vezes tem a questão que você falou financeira. A pessoa nunca ganhou dinheiro, veio de uma condição, infelizmente, financeiramente mais baixa, e ela se vislumbra e eleva o padrão. Tem pessoa que tem que pagar a faculdade, então ela não tem opção de estudar. Não tem opção, não. E aí ela entra no automático, né, cara? Cara, E é difícil sair disso. Para complementar o que você falou e o que o Vinícius falou, o cara que dá plantão ou o cara que não tem cabeça para certas coisas, tem gente que tem aquela distribuição da normalidade da população. Eu estou num cenário, você em outro, o Vinícius em outro. A gente é exposto a certas situações que você já aprendeu, às vezes, com 8 anos de idade uma coisa, o Vinícius aprendeu com 17, eu fui aprender com 30 agora. Sim, verdade. Que é coisa, por exemplo, em relação a dinheiro. Tem gente que, se você não resolveu alguma questão de dinheiro, tem gente, cara, que tem alguns bloqueios de infância, né, cara? Pessoa que foi sempre limitada financeiramente, sempre quis ter algo, sempre foi aquela pessoa que tinha vergonha da própria roupa, ou não tirava nem o celular em público, era o celular que ele tinha vergonha, não tem nada a ver isso, mas é na cabeça da pessoa. Aí ele começa a ganhar dinheiro, ele precisa cobrir esse atraso. Por isso que o julgamento ele parte sempre de uma incapacidade de você abstrair outras formas de situações de vida, né? Uma pessoa que... quando eu comecei a trabalhar, cara, ganhar dinheiro, meu irmão, eu comprei tanta besteira, velho. Era uma coisa que eu sempre quis. E aí foi bom eu ter resolvido essa parte da minha vida de novo rico, né? Novo rico, entre aspas. Porque quando você começa a ganhar dinheiro na medicina, dando muito plantão, você... Para coisa pequena, o seu dinheiro é muito. Para coisa grande, o seu dinheiro é pouco. Você não consegue comprar iate, você não consegue comprar imóvel, você não consegue comprar carro também, coisa mais cara assim, você não consegue comprar. Agora, para as coisas pequenas, você pode comprar o que você quiser. Qualquer eletrônico, qualquer roupa, qualquer coisa que você quiser ter. As meninas têm bolsa, tem um monte de coisa cara. E a pessoa que não teve a oportunidade durante a vida e sempre gostou disso internamente, criança, admirava essas coisas e tal, ela provavelmente vai ter esse tempo ali. Né? E aí isso aí pode durar até vários anos, cara. Até a pessoa entender, agora isso aí já não me traz tanta satisfação. Tô viajando aqui. É sempre né, aquela a ânsia de querer e o tédio de possuir. Né? Então a pessoa fica, cara, preciso trabalhar para comprar tal coisa, não sei o quê. Aí compra, tipo... Aí chega um momento que você bate tanto nessa mesma fonte de prazer que ele não te dá mais nada, aí você fala, é besteira não só, cara. Sim. E aí você resolve meio que uma grande parte dessa ambição de ganhar tanto dinheiro. Fala, eu acho até, comprar no brinquedo, né? Coisa... Um negócio que cabe... acho que muita gente tem esse desenvolvimento dessa ideia. Que o ponto de qualidade de vida muda. Então, por exemplo, muita gente pensa, vou fazer neurocirurgia, ganhar muito dinheiro, não sei o quê, vou conseguir comprar tudo que eu quis, vou conseguir viajar. Cara, meio que quando você vai crescendo e tendo uma definição mais certa de qualidade de vida, você vai vendo que não é isso. É aquele negócio, cara, o que é qualidade de vida pra você? Pra mim, pode ser ir pra casa, dormir toda noite em casa. Pra mim, isso é qualidade de vida. Agora, pra uma pessoa, pode ter trocar de carro todo ano. Então, é algo muito variável que a gente sempre fala. Então... Não, totalmente. Mas o que eu percebi de qualidade de vida, cara, é que a coisa mais sustentável para você avaliar na sua qualidade de vida é o quanto você gosta da sua rotina. Independente das coisas que você tem, o quão satisfeito você é na sua segunda, na sua terça, na sua quarta. Sim.
E se você fosse bilionário, qual seria a sua rotina? Você continuaria né? fazendo... Eu ia continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço, cara, provavelmente. E foi isso que eu pensei, cara, agora tá frio em São Paulo, mas ficou calor aí 3 anos seguidos praticamente, e eu não tinha ar-condicionado, velho. Aí eu falei assim, pô, minha vida é tão legal, eu gosto tanto das coisas que eu faço, minha rotina é perfeita, eu acho que se eu fosse milionário, a única coisa que eu ia fazer aqui era botar ar-condicionado. Aí eu botei o ar-condicionado lá, tomei vergonha na cara. E botei, aí começou um frio e que não consegui ligar até hoje. Justo demais. Fazendo uma transição agora, que a gente evoluiu nessa conversa sobre dinheiro, como foi para você a inserção no mercado depois de formado e, no caso, na residência, e principalmente em São Paulo, né? Sim. Que é um polo que tem uma competitividade, né? Muito grande. Uma demanda grande, né? Então, como foi para você essa inserção? O mercado é uma coisa bem, bem individual, né? Quando alguém pergunta para mim, como está o mercado para neurocirurgia? Eu falo, cara, é igual você ir no seu barbeiro ali, corta seu cabelo e perguntar como é que tá o mercado aí para barbeiro. Pô, tem um barbeiro que tá super bem, o outro que não tem nada, vai ver o que tá ganhando pouco é o melhor. E pro cirurgião é assim também, cara. Quando você tá em São Paulo e você vem de uma escola boa, você tem várias oportunidades, né? Só que o problema para mim é que eu tenho muito essa necessidade de autonomia. Então, eu comecei dando plantão, né? Trabalhando em equipe de cirurgia e tal. Você vai ter muitas oportunidades, você nunca vai te faltar trabalho. Nunca, eu não digo hoje, não falta trabalho com neurocirurgião recém-formado aqui. Só que em algum momento, caso você tenha um interesse por autonomia, você precisa começar a olhar para dentro do que você é e ver aonde que isso pode se encaixar. Qual que é aquela brecha que você pode passar ali. E como eu tenho algumas peculiaridades sobre mim, eu não consigo me enxergar seguindo o caminho que alguém já fez. Então, eu fico meio que tentando exercitar a minha criatividade para poder ter algum jeito de entregar o meu trabalho dentro da minha profissão. E aí tem alguns aspectos, né? Qualidade técnica, o quanto as pessoas te conhecem, confiam em você, o seu marketing ali. E tem coisas que você não fica tão à vontade de fazer. Por exemplo, um Instagram profissional e tal. Até hoje, né? Estamos falando, uma coisa que já tem mais de 5 anos aí de potência total. E até hoje tem e vai continuar existindo pessoas, médicos muito bons e que não são tão familiarizados, não ficam confortáveis. Pô, precisa... Todo médico tem que ser confortável agora com câmera e tal. Deveria ser, mas simplesmente só não vai ser. Não vai ser. Vai ter muito médico muito bom que nunca vai ficar confortável não tem a com característica, câmera, né? velho. E aí, essa pessoa só não deveria ser médico. Pô, se tiver um cara com 18 anos lá, que o sonho dele é ser médico, e ele pensar, pô, eu não posso ser médico porque eu não gosto de fazer vídeo. Tá doido. Pô, é sacanagem isso, né? Tem que... Então, essas pessoas, tipo, esse personagem hipotético, ele tem que pensar numa estratégia, ele vai ter que exercitar a criatividade dele para poder achar uma brecha para ele existir do jeito que ele é. Dentro da profissão, né? Como um profissional capacitado, técnico, que faz bem para os seus pacientes. E aí, até dentro da profissão, por exemplo... Dermato tem muito de estética. A neurocirurgia tem muito de coluna. E imagine que você hoje vai fazer dermato, Vinícius, você vai fazer dermato para fazer patologias. Você adora pênfigo, você adora lesões de pele. Cara, como é que você começa no mercado? Sim. Nossa Senhora. Você ia fazer o quê? Você ia estudar isso separado, você ia trabalhar com seus chefes da estética e você ia ficar o dia todo ali no seu subconsciente. Cara, a hora que eu achar um caminho aqui para tratar patologia de pele, eu vou remar para lá, mas eu primeiro tenho que continuar aqui. Então, eu fui meio que assim na neurocirurgia. Eu gosto muito de crânio, eu gosto de patologias de crânio, microcirurgia. E aí, nos primeiros anos, eu trabalhei muito em coluna, até cheguei a entrar no fellow, mas aí eu saí porque ali eu vi que realmente não era o que eu queria.
E eu vou continuar investindo num negócio que é mais longo prazo, né? A curva de aprendizado na microcirurgia Demora de mais, crânio é mais demorado. Aí, dentro dessa criatividade, eu falei, cara, os alunos gostam muito das aulas e tal, me chamam para dar aula nas ligas. Então, eu vou pegar essa parte que eu já tenho, essa habilidade que as pessoas já reconhecem de mim, vou usar isso para ir construindo autoridade e tal, para ver se eu consigo exercer a profissão do jeito que eu gosto, né? E tem dado certo, bom, velho. Eu sou bem satisfeito, tenho um volume bem baixo ainda, mas pelo menos eu faço basicamente mais crânio, né? Trabalho mais com crânio, atendo muita coluna também ainda e tal, mas dentro do grupo de cirurgias a gente meio que eu acabo ficando mais com os crânios, eles mais com as colunas, e aí E todo mundo vai saindo bem. tem funcionado legal dessa forma. Ainda não encontrei o modelo perfeito, né, de adequação do mercado, mas eu acho que pouco a pouco isso vai ficando cada vez mais individualizado na medicina, né? Como cada médico vai ter que ser praticamente um artista ali de desenvolver uma técnica que vá sobressair o seu trabalho, né? Com certeza. E no meio disso tudo, como surgiu o Instagram de você com o Vitor? Então, começou assim, eu comecei a... Eu fiz uma logo, eu botei lá Doutor Neurocirurgião por causa de um post que eu tinha feito. Eu era muito do humor, né? Fazia muito post de humor, tinha página de humor e tal. E aí um post meu de humor no meu Instagram pessoal era zoando a galera, né? Que botava, doutor não sei o quê. Aí o meu era doutor neurocirurgião. Aí eu fazia um post ironizando isso aí, sem críticas pesadas, mas só para fazer graça de algo que todo mundo vê, né? Que tá no dia a dia de todo mundo. Aí era doutor neurocirurgião e tal. Aí eu peguei esse... Aí quando alguém me chamava para aula de alguma liga, eu falava, tá, eu faço a aula de graça, mas o pagamento é que você tem que botar a música Lacrimosa de Mozart. E aí e a foto tem que ser essa. Eu mandar uma foto minha com inteligência artificial, com aqueles negócios de... aquelas perucas cinza. Aí era doutor neurocirurgião, não sei o quê, com a música Lacrimosa. Aí virou esse personagem, aí eu criei aí fiz um canalzinho no YouTube pequeno, e aí comecei a botar uns vídeos e produzir vídeo também de cirurgia, com uma historinha ali no início, até que o Nagai me ligou um dia e falou, pô, cara, legal, aí eu tô voltando agora de Londres, aprendi muita coisa lá, mudei minha cabeça, meio que aquela catarse pós-residência, né, que eu tava comentando. Ele também teve isso por outros gatilhos, né? O dele foi ter ido para Londres e ver um sistema completamente diferente da residência aqui no Brasil, e que funcionava super bem. Aí ele falou comigo, cara... E eu e o Nagai, durante a residência, a gente tem uma personalidade muito diferente. O Nagai era totalmente padrão, eu era o cara anárquico total. E aí a gente não se dava tão bem, a gente se gostava sim, a gente era amigo, mas a gente brigava o tempo todo. E aí, quando ele foi para lá, um belo dia ele me ligou, resolveu me ligar. Eu estava no plantão, montando o curso de neuroanatomia que hoje eu tenho. Eu estava no plantão, montava curso, aprendia um monte de coisa. Aí o Nagai me ligou, aí falou, cara, eu tô curtindo muito seus vídeos e tal, eu faço doutorado lá no HC e tem os alunos lá do HC, os alunos da faculdade da USP que me ajudam, e os caras falam de você o tempo todo, falam que são seu fã e não sei o quê. E, pô, velho, eu queria aprender com você, como é que se comunica aí que da hora, cara, com a galera e tal. Eu falei, cara, vai lá em casa, velho. Aí a gente ficou conversando, velho. Eu falei, pô, cara, tô cheio de projeto aí em cima disso, né? De reconquistar o estudante de medicina para fazer as coisas pelo motivo certo, né? A estudar, a gostar da profissão, a enxergar com um certo otimismo, né?
sem romantizar demais. Romantizar acabou sendo uma palavra que ficou até marginalizada, né? Mas a gente tem que estimular o que está atrasado, né? O que está recebendo menos nutrientes, você tem que jogar para ele ali. Então, nessa balança entre romantizar e vulgarizar, a medicina está muito mais para vulgarizar. Então, você tem que estimular mais a romantização, acreditar, porque não vai acabar a medicina. É impossível a medicina ficar péssima. Pode ficar péssimo para muita gente. Se um dia você nascer no Brasil e com CPF você ganhar um CRM, todos os brasileiros serão médicos. Então, não vai estar bom para todo mundo, mas alguém vai estar sendo bem-sucedido, fazendo um trabalho excelente em medicina. Com certeza. Então, essa pessoa que potencialmente seria esse médico bem-sucedido, realizado na profissão, sem ser um cara que quer ser só um cara milionário, colecionador de carros. O cara que quer fazer uma profissão direito, velho, ser reconhecido por isso. Uma profissão digna, né? O cara quer ter uma profissão. É exatamente isso, velho. Ninguém quer ter uma profissão mais. O pessoal quer ganhar dinheiro e quer aposentar. Exato. Então, e rápido, né? Então, reconquistar esses valores de profissão. Cara, com a medicina, eu estou aqui mostrando o meu exemplo de que eu ainda não conquistei, vocês podem acompanhar minha jornada, eu quero conquistar uma profissão dentro da medicina. Uma profissão de neurocirurgião, eu gosto de umas coisas aqui, eu quero trabalhar com isso, se vocês quiserem acompanhar, se eu vou conseguir. É isso. Show, cara. Show. Então, essas pessoas a gente tem que estimular, tem que dar o exemplo, tem que mostrar que pessimismo você já larga perdendo. Se você for otimista depois que você conquistar o que você quis, isso não é otimismo mais, é realismo. Você só aceitou a realidade que já aconteceu. Então, a hora de ser otimista é antes de você conquistar. Enquanto você está sendo otimista, você está empolgado porque está sendo otimista, aí você consegue influenciar os outros a ser também. Aí um monte de gente otimista. Aí fracassa todo mundo. Mas pelo menos a gente viveu bem. Exato, pelo menos teve a tentativa. Exato, cara, exato. Eu concordo muito. Se eu e minha galera formos otimistas hoje e a gente fracassar daqui a 2 anos, pelo menos a gente viveu 2 anos tranquilo. Otimistas. A gente não vai ter inveja da galera que já estava fracassada, já estava pessimista há 2 anos e já viveu como fracassado e fracassou. Exato, também, né? Exatamente, cara. Belíssimo ponto. Difícil manter isso, né? Mas até bate muito no que o próprio Sétimo Ano fala, cara. De você resgatar a cultura de você ser um bom médico, a cultura de você ser uma boa pessoa, de você ser uma boa pessoa em todas as esferas da sua vida. Então, cara, o que você falou é muito real. Hoje o pessoal vê a medicina como um negócio, cara, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me aposentar, eu vou ter uma vida digna. Tão ferrado. Cara, e perde um pouco daquele de ser o médico, de ser aquela pessoa que quer ajudar, de ser aquela pessoa que se interessa ali por aquilo que tá estudando, de realmente, cara, querer saber o que você tá vendo. Sim. Então, pô, cara, se eu tô vendo uma doença, se eu tô vendo um paciente com uma doença que eu não vejo todos os dias, cara, algo que interessa. Não viver no automático, tipo assim, isso aí eu nunca vou ver na vida, não sei o quê. Eu acho que essa abertura desenfreada das faculdades de medicina faz com que isso se perca de forma mais fácil. Não muda. Você acha não? Não, por mim todo mundo seria médico. Não. Isso. Mas, tipo assim, eu acho que a nossa geração falta muito com respeito com o paciente. Então, mas muita coisa aconteceu para isso acontecer. O problema não é individual, mas mudança da sociedade já em que si, as né? coisas aconteceram e não houve nenhum tipo de fiscalização ou de influência para... o que a gente tem que fazer? Tem que esperar simplesmente todo mundo acordar e a mentalidade mudar. Ninguém vai mudar por nós, né? Não vai ter nenhum órgão. Esses órgãos já existem que deveriam fazer algo e não fazem. Ou a gente começa a matar uma pequena parcela de responsabilidade no peito e fazer algo diferente. E é o que você está fazendo. Exato. E eu faço, a gente tenta fazer também. E a gente faz nem na pegada de missionário. Não. Eu faço o que eu gosto. Olha o que eu gosto aqui. Eu consigo ser feliz fazendo isso. Olha aqui eu sendo feliz fazendo o que eu faço. O cara fala, rapaz, dá para ser feliz assim. Pelo que eu vejo na internet, o médico sendo feliz é o médico que coleciona carro, é o médico que viaja à Europa a cada semana. Cara, eu nunca me vi sendo feliz tendo uma garagem lotada de carro. Eu nunca me vi sendo feliz viajando o mundo o tempo todo. Eu gosto de viajar, velho. Todo mundo gosta. Sim. Mas eu não quero viver viajando, não.
Sim. Não quero. Eu quero Bate na construir tecla da uma rotina, né? Bate até na rotina. Eu quero construir uma rotina e eu queria poder ter uma rotina dentro da minha profissão. Eu gosto de educação, eu gosto de gravar coisas, eu gosto de criar o tempo todo. Adoro fazer isso, gosto de estudar. Não Isso é vou bom, passar a minha vida fazendo outras coisas. E tem muito mais gente parecida comigo, velho. Sim. Eu acho que hoje a ideia disso aqui é expor essas pessoas isso. Né? Exato. É expor mostrar, isso. Né? se tem uma coisa que a internet faz e que não tem feito há um tempo, é mostrar possibilidades diferentes. E dentro da medicina, nas redes sociais, por muito tempo ficou muita coisa muito estereotipada, né? Não só em medicina, não, mas teve uma época que agora está em descenso, né? Essa cultura de lifestyle. Na internet você vê total. o Dan Bilzerian, Total. o Gliese, Uhum. essa geração aí de galera venerando esse tipo de conteúdo já reduziu muito. A tendência é reduzir, né? E eles vão começar a entender que, primeiro, são modelos insustentáveis, né? A fins populacionais. Uhum. E é coisa que a galera foi percebendo e começando a encontrar pessoas ali que trazem uma ideia nova e que é mais compatível com o que a pessoa gosta. Meio que no final das contas, hoje em dia, você ser bem sucedido é se você tem uma garagem cheia de carro e se você viaja a cada mês para a Europa. E no final das contas não é isso. Então, Aonde? Segunda-feira como o cara você tá falou. chorando sozinho Tá. lá. Exato. Às vezes o cara tá, enfim, às vezes se endivida, corre atrás de uma vida que é totalmente ilusória e no final das contas... É complicado porque a Bate nada, conta cara. chega, né? É, O buraco no peito. com certeza. Uma hora ele aparece, né? Isso eu sou muito... Eu acredito muito, cara. Principalmente o que você falou da velhice, né? Eu acho que a velhice vai ser um momento onde a gente vai olhar pra trás Rapaz, e o buraco no peito de muita gente vai Vai tá tá grande, vai tá gigante. grande. certeza. E ela entra numa depressão, num negócio porque ela não tem mais a opção de fazer. Sim. Passou. Cara, todo mundo paga, ou já pagou, ou tá pagando, ou vai pagar. Por Exato. tudo. Concordo. E não paga para obedecer ao julgamento externo. Ela vai pagar e só ela vai saber o que ela tá pagando ali. Perfeito. Só. Cara, papo sensacional, deep. Eu gosto demais de papo assim, porque eu curto muito essa questão de mentalidade, de a gente ter uma vida boa, né, pra nós mesmos. E eu achei a gente trazer isso de você, que, pô, é um cara neurocirurgião, e não pelo neurocirurgião, pelo Yuri, pela pessoa, né, mas evidenciar isso para as pessoas que querem seguir um caminho semelhante, que estão na medicina. Eu acho que não é questão de lecionar, como você disse, mas de mostrar para a pessoa que dá para ser assim, né? Que a gente busca um desenvolvimento pessoal e não um desenvolvimento técnico, né? Que você tem que olhar para dentro de você, porque senão você não vai buscar e você não vai atingir um grau de satisfação pessoal, de Não vai. tranquilidade, né? De qualidade de vida, seja o que qualidade de vida for para cada um. Então, eu sou muito apto a, às vezes, nos abrirmos aqui e contarmos coisas pessoais, igual a gente está contando, para o pessoal olhar e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que a gente falou e que a gente possa influenciar da forma positiva alguém que está assistindo esse E a vídeo. influência não é imitar, não é copiar. Não, a influência exato. é empoderar as outras pessoas que são assim já. Exato. E que elas foram... Você dá um empurrãozinho só que para... elas foram oprimidas, que elas Exato. esconderam essa parte. Falou, pô, peraí, então... Porque a conta chega. A sim. conta chega. Pode chegar cedo, pode chegar com uns 30, 35, ou pode chegar na velhice. Esse era um dos grandes medos da minha vida, eu sempre falei isso. E tive uma conversa com um amigo, sei lá, quando a gente tava no 4º ano, chegar na velhice e ter vivido uma vida que não Você olha pra tenha trás e feito não... sentido, né, cara? Isso É deve difícil. ser agoniante. Tudo se resume, cara, a conquistar pessoas. Você precisa de relações o tempo todo. É a coisa mais importante, é conquistar a gente. Eu vi um estudo, eu criei um hábito na minha vida para suportar o processo de residência, que todo dia de manhã eu assistia um TEDx.
porque você, assim, assim como nos livros, você adquire muito conhecimento de gente muito boa, né? E... Por que eu tô falando isso, cara? Perdi o raciocínio. Foi tão profundo que eu perdi o Relaciona raciocínio. pessoas. Ah, boa. Obrigado, Yuri. Tem um estudo que foi feito em Harvard, acho que começou em 1923, 1900, assim mais ou menos, que eles queriam entender o que gerava a felicidade, a alegria para as pessoas. E o cara que criou esse estudo, hoje ele nem deve saber, mas esse estudo ainda existe. Caramba. E Já deve ter partido, né? com certeza. 23? Ele ainda existe, está na 4ª geração de pessoas que estudam, e é um estudo que eles vão presencialmente, a cada 2 anos, conversar com as famílias. Então, eles viram crescer os filhos, esses filhos tornaram-se pais, avós, Animal. morrerem, e eles chegaram... E eles perguntavam para essas pessoas o que elas achavam, quando elas tinham 20 anos, que ia trazer felicidade, né, para eles poderem compararem. E eles falaram que a conclusão do estudo é que o que traz mais satisfação é um bom relacionamento entre pessoas. É isso, Com velho. certeza. O cara que tinha mais dinheiro era o cara Sim. mais insatisfeito. E aí você vê, cara, os caras eles têm esse perfil arrogante, né, de tratar mal os outros. Cara, isso Tá é doido. uma loucura, né? Os caras, pô, eu tenho muito dinheiro, não sei o quê. O cara constrói um bunker, o cara se isola da sociedade. Pô, Fica um se negócio você estranho. ganhou o dinheiro das pessoas, você deveria ser um cara amado, né? Por que você tá longe das pessoas? Você deveria estar no meio, né? Eu não consigo Não, entender e isso. uma coisa que, assim, que a gente quer dar também muita visibilidade é mostrar como é diferente, como as pessoas são diferentes dentro do mesmo local. Então, por exemplo, você tem uma trajetória totalmente diferente da que Danilo foi. Vocês são 2 pessoas totalmente diferentes. Nagai Sim. também acredito que é uma pessoa terceira totalmente diferente. é. E às vezes, pô, tem um cara que fica naquela, pô, mas eu sou muito tímido, será que eu vou dar certo? Será que eu faço neurocirurgia mesmo? Aí vê, que nem você, que foi uma pessoa que era muito Possibilidade, tímida é. e conseguiu crescer e conseguiu estar hoje. Pô, Exemplo. trabalhando com educação, neurocirurgião formado pelo HC, cara, Sim. é mostrar que todo mundo consegue também. Sim, e a gente fala isso na mentoria, né? Serve de exemplo o sucesso que a gente teve de ser aprovado em grandes centros, ele é totalmente replicável, né? Se eu pego a minha faculdade, que é uma faculdade particular, tem um menino lá que é o Dunga, que é o Marcos, foi um grande exemplo para mim. Ele já até trabalhou pro 7º ano, fazia questão para o Q7. Cara, ele passou no HC em clínica, e eu falei assim, cara, se ele passou, eu consigo passar também, meu parceiro. Eu consigo passar, porque eu via muito... Ele é muito de esporte, sempre fui de esporte, é um cara disciplinado. Falei assim, se esse cara conseguiu, eu também acho que eu consigo. Então, o exemplo torna mais arrasta. palpável, né? O exemplo arrasta. Então, se você vê um cara que era tímido, né? Tipo, eu era muito tímido, muito. Hoje a gente conversando aqui no off, a gente tava brincando, né? Tipo, Sim. a gente acabou de se ver, entendeu? Então, cara, você mostra para uma pessoa que era tímida isso, que a gente consegue estar aqui no meio das câmeras, se expondo na internet, Conversando. que não é uma coisa tão simples, né? Exige responsabilidade, Sim. e existem cobranças sobre isso. E o cara fala, pô, esse cara conseguiu, velho, por que eu não vou conseguir também? Sim. Né? Uhum. E o mais bacana é que a gente dá o exemplo que a gente tá falando do financeiro, né? A gente tá falando da vida, né? Sim, Então, sim. esse é o principal. Exato. Show. E, Yuri, uma coisa pra gente encerrar, acho que a gente sempre gosta de trazer uma mensagem. No 7º ano a gente trabalha com muita gente que é neurocirurgia. Cara, se você pudesse dar uma mensagem pra quem Muito pensa em mesmo. neurocirurgia, pra quem já quer fazer neurocirurgia e vai prestar prova no final do ano, alguma mensagem que você puder passar aí pro pessoal, ou até pra quem também não quer. Vai servir, com Vai certeza. servir, exato. Para qualquer especialidade, especialmente para neurocirurgia, a residência ela não tem a ver com a profissão, né? A residência é um período diferente da vida. A residência não é um cursinho, a residência não é a faculdade, a residência não é um trabalho. A residência é um modelo de imersão muito diferente dos outros que existem. Um internato, literalmente, é pior do que um internato, né? Uma residência, é a sua casa ali. Você não está nem internado, é a sua casa. Você recebe alta da residência para casa. Pra né? casa. Exato. Então, é um negócio muito intenso e a vida, ela tem que conseguir ser enxergada além desse primeiro anteparo que é a residência, né? O médico, ele tem esse vidro quase fosco na Sim. frente dele, que é
alguma residência. Sim. Ele precisa enxergar através disso, né? A residência é um período ali, e igual o Gustavo estava falando sobre, eu era tímido, hoje eu estou gravando coisa. Mas está gravando não é fazendo um sacrifício. Você está gravando porque você gosta. Você gosta. E era limitado pela timidez. E você gosta, mas pode ficar um pouco nervoso, dá trabalho fazer isso. A residência é assim também. É sofrido e tal, mas tem que estar um pouco alinhado com aquele bloco de complexidades que te atrai ou que pelo menos você acha que você navega bem por elas. Sim. Então a pessoa tem que se perguntar. A pessoa, ela gosta, quando ela vai escolher uma especialidade ou um lugar para fazer, ela olha muito externo. Mas esse serviço é bom? Mas isso aqui parece que é melhor. É muito sobre você do que quem você pensa que é para você querer julgar se a Paulista é melhor do que a Santa Casa, que é melhor que o HC. Pô, você precisa de quê? Para você é só NASA para frente, Harvard. Para a maioria das pessoas não é assim, cara. Então você tem que ver, olhar para dentro, perguntar as coisas para você, o que você quer, o que você acha que combina com você. E todo mundo está sujeito a erro também. Mas quanto mais autoconhecimento você tiver, o que você escolher pode ser até de olho fechado, que tem uma chance de dar certo. Sim. E às vezes você colecionar vários pequenos motivos, várias estatísticas, números sobre algo, quer dizer que o seu coração não está muito ali, né? Quanto mais dados você tem sobre algo... menos sentimento. Exato. Né? Menos paixão você tem ali. Exato. Yuri, só tenho agradecimentos, cara. Satisfação demais, velho. Que resenha, bicho. Putz, eu não posso falar uma palavrão, né? Vocês entenderam. Cara, obrigado demais. Eu que agradeço. Cara, começamos o sabadão inspirado aqui, hein, cara? Meu Deus, cara. Obrigado de coração, cara. Antes da gente tava super brincando assim, aí quando ligou... Ligou, o negócio ficou, velho, uma sessão... Foi de verdade, velho. Sessão do descarrego de palavras... bem intencionadas, cara. Então, de verdade mesmo, prazer total de conhecer. Bom, foi bem legal. A gente não se conhecia, marcou vamos conhecer. Vamos. Os caras ligaram e falaram, quer conhecer 2 caras do 7º ano que você nunca viu, 9 horas da manhã do sábado. Eu falei, vamos. No frio, né? No frio. E já gravando com o Wallace ali no no comando. Já pegando conhecimento, que ele presta atenção, ele fica vendo, entendeu? Esse cara é fera, integrou bem a equipe. Cara, de coração, muito obrigado mesmo. Eu sempre falo, os maiores... Quem mais se beneficia de tudo isso acaba sendo eu, esse moleque, que a gente tem a oportunidade de conhecer você pessoalmente. E ouvir isso pessoalmente impacta muito, cara. E a gente quer ter uma trajetória bem semelhante, o que a gente busca é bem isso. Então, obrigado mesmo, prazer te conhecer. Agradeço por ter vindo e ter aberto esse tempo na sua agenda aí, cara. Obrigadão mesmo. Eu agradeço, pessoal. Obrigado. Tamo junto. E antes de mais nada, uma coisa que a gente precisa falar no final das contas. Com você. Se você gosta de marketing médico, se você quer ter marketing médico, trabalha com IA, quer dar um boom no seu consultório, chama a MedMasters, os caras são muito fera, os caras trabalham com isso há muito tempo, estão no mercado há muito tempo, é uma empresa extremamente renomada, uma empresa extremamente séria. Então você quer melhorar seus atendimentos, se você também quer dar um alavanque na sua carreira, chama o pessoal da MedMasters. E também, vamos fazer o nosso, né? Tem que ser o nosso. Vamos, né? Você que está no internato, mentoria internato agora. Top demais. Individualizada para o seu estudo durante o internato, para você conseguir aproveitar os blocos que você está passando e extrair o máximo da medicina. Lembrar que o cronograma, sabe como funciona o cronograma da mentoria internato agora? É da seguinte forma, ele é feito para o seu rodízio. Então você vai selecionar as universidades que você quer passar. Por exemplo, eu quero passar no oftalmo, eu quero passar no HC, quero passar na Unifesp. Ele gera um cronograma baseado no seu rodízio, com aquilo que é mais prevalente, e a gente orienta a pessoa a estudar de acordo com o caso clínico também. Então, fica uma sinestesia junto com uma prevalência para fazer uma base para esse cara chegar no sexto ano e Exato. Decolar. E Yuri, de verdade, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, ter tirado um tempo da sua agenda. Sei que sabadão, às vezes, a pessoa quer dormir um pouquinho mais, quer ficar... legal, ainda mais nesse frio que tá fazendo em São Paulo, cara. O cara acorda e fala, pô, vou conhecer 2 caras estranhos, eu nunca vi na vida nesse frio, eu não vou não. Sacrifício nenhum, eu gosto. De verdade, cara, obrigado por estar aqui com a gente. A gente
principalmente esse podcast, a gente aprende muito com cada convidado que vem aqui, mas é justamente expor, cara. A gente quer levar a ideia de uma boa pessoa, de um bom médico para as pessoas que estão assistindo a gente e tentar, de certa forma, como você tem também no Doutor Neurocirurgião, que é, cara, trazer isso de volta. Sim. Então, formar pessoas boas, trazer bom conhecimento. A internet hoje a gente sabe que tem muita coisa ruim dentro, então o máximo que a gente puder... A gente quer mostrar a realidade. Se a gente puder mudar a mentalidade de uma pessoa pro bem, então a gente já tá super feliz com isso. Cara, de verdade Então mesmo, é muito isso. obrigado. Sigam o cara, @Dr. Neurocirurgião. Esse cara aqui é diferente. Se vocês quiserem ver umas microcirurgia ali, um negocinho mais... Depois Não eu vou dá- ali pegar... na hora não dá pra entender muito Não, bem o que agora- tá ali. coisa ali. Agora no off a gente tem que perguntar Suco de como que ele Silvius. treinou aí pra gente ter essa... É. Entendeu? Esses movimentos finos que a gente vai precisar também, tá? Não, tá lá, é suco de Silvius, isso Tá aqui, você vê, doido. mano, isso aqui é sangue e vaso. Não dá pra ver nada aqui. Mas isso aí, pessoal. Mais um 7º Talk finalizado. Que a gente possa ter influenciado positivamente cada um de vocês. E nos vemos na próxima. Um grande Valeu, abraço. pessoal. Valeu. Abraço.